Você vai precisar de algumas ferramentas. Eu escolhi poucas ferramentas para isso, 2 estecas, uma reta e uma curva. Também eu uso bastante uma espátula dental, mas você pode usar inicialmente uma espátula feita de um hashi, é só você lixar a ponta, dá para iniciar. Um compasso escolar desses para ter as medidas. É um fio de nylon para você cortar a argila, que tem 2 pontas para você poder segurar, uma régua, né, para ter algumas medidas, um pincel para acabamento. Acabamento tem várias situações, mas nós vamos usar as mãos e o pincel inicialmente, uma sacolinha plástica, essa de mercado, um pano que você consiga deixar umedecido, um borrifador, 1 quilo de argila, o pimentão. É bom você esculpir na altura dos seus olhos, ponha livros ou tijolos, e também ter uma base de madeira para que você possa pôr a sua escultura e transferir ela de um lugar para o outro. Neste vídeo eu quero te dar algumas informações básicas de como iniciar uma escultura usando a argila. Você vai ter os princípios básicos de como fazer uma escultura. Eu escolhi um pimentão para copiar, ele tem várias formas que vai te dar noção de volume, de proporção e de medidas, e isso é importante. Depois passar para outro modelo é bem mais... Eu me chamo Sérgio, sou escultor e modelista e restaurador. Eu vou deixar na descrição ali a relação das ferramentas e os materiais, aí tudo que nós usamos nesse vídeo, e também vou deixar o endereço de alguns sites onde você pode, se você quiser, você pode comprar esse quando você terminar. Então você vai fazer um bloco inicial da argila para que tenha o formato dos materiais. Pegar a argila e fazer uma base mais ou menos do tamanho dele, assim, um bloco mais ou menos do tamanho dele. Vai medindo a parte da base e vai transferindo para o pimentão, para o teu bloco de argila. Pode ir usando o próprio hashi ali para fazer essas marcas, né, essas pequenas marcas. Então você vai pegar a parte de baixo e depois a parte de cima, né, vai fazer como se fosse um quadrado, né, para ver se o teu bloco está no tamanho que você vai precisar para fazer. Se tiver muito bloco, você vai tirar, reparte ele mais ou menos no meio, e daí você já tem ali as partes que você precisa tirar. Nós vamos dar fazer uma forma básica do tamanho do nosso bloco, de acordo com o modelo que nós queremos copiar. Eu ponho ali o hashizinho ali para poder ver o máximo, né, para ver até onde vai a parte maior do bloco na horizontal. Marco no meu bloco de argila, né, faço uma pequena marca, marco embaixo também, vejo que ele na parte do lado esquerdo ele é mais inclinado, marco essa inclinação. E daí já pego aquele fio e passo para cortar e tirar esse excesso, formando o bloco na condição que eu preciso, já na condição mais ou menos do tamanho, né? Um pouquinho maior é importante, né? Porque você vai ter que ter espaço daí para fazer a tua escultura. Então, essa é a primeira parte, né, de você iniciar a escultura. Então, são cortes retos, né, que você vai estar fazendo para deixar mais ou menos no tamanho. Aí começa a fazer medidas. Pego o compasso, meço. Nesse caso está faltando um pouco, eu já vi ali pelo meio que está faltando. Já coloco o material para poder trabalhar com as primeiras medidas. Então essa é a primeira medida, né? Pego uma referência do modelo, né? No caso do pimentão, ele tem um sulco ali no meio, faço um risco, já marcando, aí marco o outro lado. Com o compasso, ó, ele está um pouquinho maior, então eu posso tirar um pouco depois essa parte. Vou virando e vou marcando o meio, né? Ele tem aquele sulco natural. Vou vendo se tem espaço, e é esse o trabalho, tá? O primeiro trabalho é ver as partes básicas, né, do tamanho do pimentão. Aqui ele já muda,
você vê que ele tem uma parte embaixo do pimentão, no caso do meu modelo, que é bem menor. Então eu pego essa parte de baixo, depois vejo até onde vai esse corte, para ver a altura do meu corte, marco no pimentão e faço a marca do que eu vou ter que retirar, né? Eu estou usando agora essa espátula, mas poderia usar o hashi ou a ponta até do próprio compasso para fazer essa marcação, tá? Eu vou bem devagar aqui para você poder entender o que nós estamos fazendo. Aí já até vou marcar aqui, ó, toda essa parte aqui marcada tem que sair. Então pego a esteca, já vou tirando, peguei a esteca reta primeiro, mas poderia ser com a curva, acho que é até melhor, e daí já vou dando uma certa forma arredondada, que é a forma que eu estou vendo no meu modelo, que é o pimentão. O pimentão não tem, né, o meu modelo não tem nada de formas retas, então dou uma pequena forma, vejo se está dentro da proporção, está um pouco maior, vou retirando e já dando uma leve arredondada nesses cantos, né? Porque ele não tem cantos vivos, ele tem canto arredondado. Eu sempre, depois eu passo a mão, para você tendo uma superfície lisa, teu olho fica muito mais fácil de avaliar. Então, eu fiz todas essas medidas, daí dou uma ajeitada nas superfícies para ter uma superfície relativamente lisa, para que facilite o meu olhar. Ó, aqui eu vou puxando, ó, e eu vejo já nessa puxada, talvez no vídeo não deixe para ver, mas no meio ali está um buraco assim, né? Tá, ó, e eu não posso ter esse... Então eu faço um rolinho, ponho ele no meio e vou puxando ele para as extremidades para ficar no meio, onde eu quero, ficar um volume um pouco maior, que é isso que eu precisava. Então, já com os dedos, daí depois de feito isso, eu vou fazer a parte de cima, né? Fazer aquele contorno lá da parte de cima do pimentão. Então eu ponho o compasso bem na pontinha, ponho em cima. Bom, tá certo ali, pode só até tirar um pouquinho. Depois pego outro ponto, marco, tá faltando. Pego um pouquinho de argila e já vou fazendo mais ou menos aquele contorno, aqueles contornos que eu estou vendo ali do pimentão, tá? Então, bom, estou vendo que está faltando, ponho, vou agregando um pouco mais de argila e vou fazer isso em todas as faces do pimentão. Eu não me preocupo ainda em fazer essa parte toda ali, né, que é essa base onde nasce o pimentão, ali onde tem o caulezinho do pimentão. Não vou fazer isso agora, só estou fazendo os contornos, tá? Então, você tem que ir fazendo em partes, que isso é bem importante para a construção. E daí, se você tiver alguma dificuldade, você vai modificando. Então, já vejo o primeiro sulco. Tem um sulco bem no meio, eu vejo que ele está... Vejo a profundidade, aí eu tenho que ver pelo olhar, né? No começo existe uma dificuldade de você ter um olhar num plano e ver se ele está... Se tem uma saliência, se tem um buraco. Então, isso é um treinamento de olhar. Depois você fica craque nisso aí. No começo... você não consegue muitas vezes por não estar treinado, só isso. Mas aí vou retirando já para formar essa entrada ali, né, esse suco do pimentão, já dando um certo arredondamento. Então vou fazendo devagar, vou tirando o material, dando esse arredondamento, peguei a esteca redonda, com leveza, vai devagar, vai ver, tira um pouco e vai olhando, né? Veja quanto de profundidade que você precisa dar. Isso no início às vezes não é tão fácil, para algumas pessoas é mais fácil, para outras não, mas é uma questão de treinamento. Então você vai retirando o que for com leveza, daí você já começa a entender um pouco mais sobre a argila, como ela está, e como segurar a ferramenta, qual a pressão que você precisa dar nessa ferramenta,
E assim eu vou fazer nas 4 faces do pimentão. Vou deixar o máximo só essa entrada. Daí já vou vendo os contornos, ver se ele está dentro daquilo que eu preciso, mas eu não estou preocupado em finalizar a minha escultura. Então vi que falta um pouquinho de material, coloquei ali o material nessa percepção, cuido para que eu não estrague lá em cima aquela parte que eu medi para ver as alturas, né, e o contorno da base ali, da onde vem o caule. Vou medindo novamente o meio e vou tentando fazer só essa estrutura, né, essa escultura básica dos sulcos do que eu estou percebendo. Vou retirando o material, vou deixando a minha mesa limpa. Isso é importante, porque o teu olhar não se distraia com outros pedaços ali de argila. Então vou retirando. Aqui eu só já está pronto, mas se você precisar guardar, você pega um pano úmido, põe em cima da tua peça, umedeça esse pano, né? Não vai espremer muito para não estragar aquilo que você já fez. E depois pega aquela sacolinha plástica, né? Pode ser essas sacolinhas de mercado, e fecha ela de maneira que não entre ar. Tá? Você pode até, inclusive, colocar a tua tábua junto. O importante é que não entre ar. Tá? Aqui eu esqueci de ligar a câmera, então acabou avançando muito aí. Mas você vai... o que eu quero que você saiba, você vai afundar para ver mais ou menos na profundidade que está essa base. Tá? Então nós vamos fazer a base ali onde nasce onde o pimentão nasce, né, onde tem o caule ali, e vou agora já formar esse desenho dali onde vai o caule. Então, vou olhando para ele, vejo qual que é a profundidade, qual que é o modelo. Se eu tiver dúvida, eu posso pegar o meu compasso e faço alguma medida, mas eu vou fazendo isso com as mãos, tá? Com as mãos, vou avaliando, já olho se tem alguma coisa na lateral também que eu preciso melhorar. Se eu apertar a argila, ela já muda a forma. Tem algumas partes que eu não consigo chegar com os meus dedos, né, com minha unha, então eu uso uma esteca para dar melhor. A esteca, na verdade, ela é um alongamento dos seus dedos, é só isso que ela faz. A coisa que você não consegue fazer com o dedo, você usa a ferramenta, você usa a esteca. Vou limpando, sempre deixo a mesa limpa para que o meu olhar não se distraia, né? Meus olhos não se distraiam, que eu possa me concentrar ali nessa base do pimentão. Vou esfregando, vou colocando. Se eu passar aquele pano úmido na minha mão, ela fica mais umedecida, fica melhor. Eu não usei o borrifador, porque quando eu estava filmando esse vídeo aqui, eu moro em Curitiba e estava umidade aí de 70, estava prestes a chover, então isso não afeta. Se você mora numa cidade que tem mais calor, ou se há um dia que tem uma evaporação maior, a tua argila vai ficando mais dura, então você vai borrifando para que ela fique maleável, para que você possa passar os dedos. Então você vê que eu não borrifei nenhuma vez, porque a umidade do ar aqui da onde eu estou esculpindo está muito alta, está quase 80%, né? Tá, se eu não me engano, eu tenho um medidor ali, estava 73% de umidade, estava prestes a chover. Mas você vai fazendo isso com as mãos, vai olhando o teu modelo e vai copiando e vai mudando, girando, né? Vai pondo cada uma das formas, vai alisando com a mão, e isso vai dando a forma igual a que está no teu modelo, no teu pimentão, tá? Então, essa é ali vi que tem uma entrada maior, então já fiz com o próprio dedo, né, nessa face do pimentão, e é isso que você vai fazendo, vai dando uma olhada, e começa a fazer essa parte de dar forma, tá?
Então, dada essa forma, eu já abandonei aqui o meu modelo e eu vou fazer sem o modelo agora. Vou fazer olhando mais para aquilo que eu estou fazendo, tá? Sem me distrair com o modelo. Para alisar, eu posso usar as mãos e eu vou fazer uma primeira parte. Existem várias ferramentas de alisamento para argila. E esse curso aqui não é um curso de cerâmica, é um curso de argila, de modelagem em argila. É só você fazer uma escultura, depois tirar um molde e reproduzir as peças. Não é um processo para você fazer a queima, não tem técnica nenhuma aqui para fazer queima. Até não aconselho fazer a queima desse material aí que provavelmente vai rachar. Então eu fiz primeiro, né, um pequeno alisamento ali com as mãos, vou tirando o que tem de excesso e vou fazer aquela parte do caule. Então, vou colocando o material e eu falei que tinha abandonado, mas eu preciso olhar, é importante você olhar pro caule ali para fazer algo correto. Então, o melhor é você ficar olhando mesmo para o teu modelo, que não estava ainda, não tinha ainda esculpido esse parte. Então, vou retirando, como ali eu não consigo chegar com meus dedos com muita facilidade, eu uso a espátula. E agora vou começar a dar o acabamento. Então, eu peguei o pano, e esse pano está umedecido, e limpei as minhas mãos, e ele já umedece a minha mão. E essa umidade eu vou usar para fazer um leve alisamento. Como o pimentão, assim, ele é meio amassado, assim, né? Se você olhar a textura dele, ele é meio amassado, dá para a gente fazer isso só com as mãos, assim, com bastante tranquilidade. Então, vou alisando daí com mais leveza, não posso apertar muito, vou fazendo as coisas, assim, para deixar, para acabamento, tá? Então, esse é o acabamento, ó, vou umedecendo as mãos e vou passando a minha mão na face do pimentão e olhando, e daí, como eu estou esculpindo, já vou olhando, eu quero ver um pimentão, eu tenho que ter essa percepção. Uma outra maneira que eu também faço é que, usando o pincel, você molha o pincel na água, um pincel macio, e vai passando esse pincel com leveza, por ele ser macio, ele não fica aqueles riscos das cerdas, né, do pincel, não pode ser um pincel de cerda muito curta e muito dura. Então, normalmente um pincel de pelo natural, ele tem essa característica. Então, vou passando, e isso vai sujando o pincel com uma argila, digamos assim, uma argila líquida, tá? Daí eu lavo o pincel, tiro toda a argila dos pelos, lavo novamente, dou uma leve secada para não ter muita água, senão vou estragar o meu modelo, a minha escultura, e vou passando o pincel na posição das formas que são da minha escultura. Então, se eu quero fazer algo arredondado, vou passando o pincel sobre essa base arredondada, como se eu estivesse pintando numa superfície curva. Esse é o princípio. Então, vai repetindo, até você ver algo de bom acabamento, que se está na mesma textura do teu modelo, ali faltou alguma coisa, depois se você vê que falta alguma coisa no acabamento, pode dar um retoque, retoca novamente com o pincel para dar esse acabamento, e nós estamos encaminhando para o final. Assim, se eu ver que é uma parte no caule ali, tem uma parte que é reta, então eu faço esse acabamento com o pincel, né, reto, não faço ele faço ele com movimentos retos, tá? Então, isso ajuda, e eu consigo chegar em qualquer cantinho ali para poder fazer um acabamento perfeito. Então, técnicas de alisamento tem outras, tem ferramentas, mas eu estou te dando duas aqui para você entender se você gosta de trabalhar com argila, o tipo de sujeira que vai fazer. E aqui eu já tenho a minha peça definida, tá? Então,
Eu imagino que quem não conheça, você consiga fazer isso de 4 a 8 horas, você consiga, mesmo não tendo nenhuma experiência, ou em 2 dias, também não tem problema. Às vezes você erra, tem que começar de novo, e é isso que eu gostaria. Espero que você tenha gostado.